Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de injeção de plástico, né, da parte de mods, e a gente vai estar aí voltando, né, aí com a parte de fundamentos, e a gente vai estar falando aqui sobre termoplásticos e termoestáveis, né. Quando a gente fala na característica dos polímeros, não tem como fugir, né, das variações que tem de acordo com o tipo, né, de polímero, né. E como eu tinha até comentado no último vídeo, referente a características ali de transição, né, existe uma diferença grande aí entre termoplásticos e termoestáveis, né? Então vamos listar aqui, né? Vamos falar primeiro dos termoplásticos, né? O que acontece? Os termoplásticos, né, se a gente for levar em consideração ali as fases, né, de execução do mesmo, a gente vai ter a zona de fusão principal, que é quando ele está aquecido, né? Ou seja, quando ele está ali na zona de fusão especificamente, quando ele está na zona de transição, né? Zona de transição, vou colocar aqui dar um espaço, quando está na zona de transição, que também é conhecida aí quando ele está amolecido, né? Ele tem quando ele volta, né, a passar ali dessa zona de amolecido para ter, né, passar pelo resfriamento, né? Ou seja, ele começa a ter essa troca térmica para ele se tornar esfriado, né? Ele vai ficar esfriado e, por último, ali endurecido. Então, se a gente for observar, né, e essa característica aqui, né, essas características aqui, elas estão ligadas ali aos termoplásticos, né? Ou seja, os termoplásticos, né, ele tem como base, né, atingir o estágio ali de transição, que é o amolecimento, né, quando aquecido, né, porém, né, ele tem essa questão de poder retornar, né, e antes dele entrar ali, exemplo, numa fase líquida propriamente dita, né, ele tem ali a temperatura de trabalho, qual ele pode ser moldado, né, ele pode ser moldado, ou seja, os termoplásticos ele tem essa base de ser moldado quando ele está ali nessa fase de transição, né. Então a gente teria aqui essas 4 etapas, né, vou separar aqui elas. Teria aqui essas 4 etapas e tem aí essa fase de transição, que é quando ele está amolecido ou na temperatura de trabalho, né, dentro da temperatura de trabalho. Dentro da temperatura de trabalho, para que ele possa ser aí, de fato moldado, que é o grande detalhe, né, que ele possa ser moldado. Então, os termoplásticos ele tem essa base, né? Então, e o detalhe principal, né? Ele não tem alteração referente à sua estrutura química, né? Que permite que justamente quando ele seja resfriado, ele possa ser novamente aquecido, reaproveitado. A gente sabe que dependendo do tipo do contato térmico, pode ter a queima, né? Então quando ele tem a queima, né, normalmente precisa de alguns elementos ali adicionais para poder, né, voltar a condições estruturais, mas se tudo ocorrer dentro do estado comum, né, teria aqui essas 4 fases, né, né, tanto em um sentido como em outro, né, e principalmente aí para gente que atua na área aí de polímeros seria essa fase aqui de transição, né, quando ele está amolecido ali para o processo de execução, né? Então, em grande detalhe, os termoplásticos ele tem essa possibilidade, né, de mudança característica com base no aquecimento ou resfriamento, mas sem alterar ali a composição química dele, né? Exemplo, se a gente for observar termoplásticos, né, polietileno, né, de baixa, polietileno de alta, né? Quando a gente fala de baixa ou de alta, é referente à densidade, é muito comum na área de plástico só falar alta ou baixa, né? O PP, né? o polipropileno, o poliestireno, né? O poliestireno de alto impacto, né? O policloreto, né? De vinila, enfim, tem uma série de elementos aí que são termoplásticos, ou seja, tem essas características. Né? Então, e mesmo parecendo simples, né? Você diz, poxa, é um material tranquilo porque dá para você aquecer, dá para resfriar, dá para manter ali o estado dele químico, né? Mas na parte operacional tem uma série de problemas referentes ali a setup que a gente vai estar falando mais para frente, tá bom? Então no próximo vídeo a gente fala sobre termoestáveis.